Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo que tem como tema, tem como título Engajamento no trabalho e na vida. Aqui quem fala é o professor Luciano Santana e ao longo dos próximos minutos eu quero conversar com vocês sobre esse tema, sobre essa pauta tão importante para a construção do seu projeto de vida. O nosso objetivo com este vídeo é ajudar você a construir o seu plano estratégico pessoal. E para isso nós vamos utilizar diferentes técnicas e ferramentas, auxiliando você a descobrir e a potencializar o seu engajamento e o propósito, a clareza de propósito na vida e também na carreira profissional. Para isso, pessoal, eu quero fazer um contrato, quero fazer uma proposta para vocês. O que é esse contrato? É um combinado. O primeiro ponto que eu destaco com vocês, e vocês vão perceber ao longo de toda a proposta de textos, de conteúdos, que estão sendo abordados aqui na nossa disciplina, é que é imprescindível que você confie no método e no processo proposto. Quando a gente fala sobre a construção de um plano estratégico pessoal, de um projeto de vida, é muito importante que você acredite nesta proposta, que você acredite que quando você se organiza, quando você tem clareza de propósito, quando você tem objetivos definidos, o teu foco se concentra, a sua energia se concentra mais. Então a sua chance de realização também se potencializa. Então, convido você a assinar comigo junto, esse contrato aqui. Confie no método e no processo proposto. O segundo ponto é para que você realize todas as atividades, os exercícios, todas as propostas que foram cuidadosamente selecionadas dentro das etapas do material didático, que você realize tudo com muita honestidade e sinceridade. Por quê? Nós estamos falando da construção do seu projeto de vida. É o seu plano de vida, é o seu plano de carreira, é o seu futuro que está sendo pensado e projetado. Por isso, a total honestidade e sinceridade para com você mesmo, ela é imprescindível. O terceiro ponto que eu destaco é a questão da responsabilidade ou da autorresponsabilidade. Que você assuma esse papel, assuma a responsabilidade pela tomada de decisão que você precisa fazer ao longo do seu processo de construção do plano estratégico pessoal. E por fim, comece a agir imediatamente. Uma vez que você tem clareza do seu objetivo, você já tem o seu plano de ação definido, comece a agir imediatamente que você vai perceber que os resultados também começarão a acontecer. Eu costumo dizer sempre que muitas vezes as pessoas elas não fracassam dos seus objetivos, das suas metas, elas desistem. Exatamente porque vão perdendo o foco daquilo que desejaram ou colocaram como meta inicial. Os inúmeros acontecimentos do dia a dia fazem com que perdamos o foco. Então é imprescindível que você tenha essa clareza, que você tenha essa consciência, que você tenha essa clareza de propósito mesmo, muito bem definida para o que você quer, a pessoa que você quer se transformar, o profissional que você quer ser, e tudo aquilo que você quer conquistar na sua vida. Para isso, então, eu trago um conceito, uma definição que eu gosto bastante sobre o projeto de vida, porque nos ajuda a entender e materializar muito do que é essa ideia do projeto de vida. Então, o projeto de vida é a visualização antecipada daquilo que se deseja ser e alcançar, bem como o processo de organização de metas, condutas, ações e tomada de decisões sobre o seu futuro pessoal e profissional. Então percebo que este conceito ele é bastante interessante para pensarmos quando falamos sobre o projeto de vida ou o plano estratégico pessoal, porque nós estamos falando sobre o quê? Sobre o nosso futuro, nós não estamos falando sobre o passado. Nós remetemos o passado, nós observamos o passado, rememoramos algumas questões do passado para um despertar de consciência, para um despertar para quem somos ou entender melhor de onde viemos, o que é muito importante. Porém, o nosso olhar vai sempre projetar o futuro.
Então, o projeto de vida ou o plano estratégico pessoal, ele sempre procura e se concentra nas possibilidades futuras e não nos erros do passado. Isso é muito importante que fique claro para todos vocês, porque muitas vezes nós temos crenças limitantes, temos algumas situações, né, que aconteceram nas nossas vidas e que precisamos superá-las, precisamos desenvolver novas habilidades, precisamos superar algumas situações para continuar avançando e conseguir avançar. Então eu proponho para vocês um alinhamento de 3 pontos conceituais para a gente, aí sim, começar a falar dessa construção do plano estratégico, que é tão importante e que é a pauta deste nosso vídeo. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui como um alinhamento com vocês são os 3 As do projeto de vida. Sempre que nós falamos sobre projeto de vida, é imprescindível o desenvolvimento de autoconhecimento, porque o autoconhecimento é que te permite tomar decisões. Se você não se conhece, você não consegue mudar a rota do seu futuro. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a autorresponsabilidade, que é você ter para consigo a responsabilidade da decisão de fazer diferente, de fazer uma construção futura diferente, né, daquilo que você tem e dos resultados que você está alcançando. E o terceiro ponto neste item é a autodisciplina, que é o foco, né, que é a questão de você manter a priorização das ações que você vai executar ao longo do tempo. Como eu falei para vocês, é muito comum as pessoas iniciarem com muito engajamento, com muita força ali nos primeiros momentos, nos primeiros meses, semanas que se define um plano estratégico pessoal, porém com o passar do tempo e com os acontecimentos vai se perdendo o direcionamento, vai perdendo o foco, né? Exatamente por causa da disciplina. Então essa autodisciplina de se manter concentrado, focado, mantendo a energia direcionada para o que precisa ser feito, também contribui muito. Então esses são os primeiros 3 pontos que eu trago aqui, que eu chamo de 3 As do projeto de vida e que são pilares fundamentais para que você não se decepcione ao longo da trajetória. O segundo ponto, e também é bastante importante, fundante e fundamental para a construção do seu projeto de vida, do seu plano estratégico pessoal, é a ideia de perspectiva de dimensionamento de tempo. Então, se você tem um objetivo, tem um sonho que é grande, logo você vai precisar de um esforço maior e também de um prazo maior. Então, essa ideia de dimensionamento de tempo para cada objetivo, ou cada proporção de objetivo que você vai definir, é muito importante. Também para evitar que você se decepcione ao longo do tempo. Essa ferramenta não funciona. Esse método não deu certo. Então, muitas vezes, a pessoa faz um mau dimensionamento, ou, melhor dizendo, um dimensionamento equivocado de tempo, de esforço, de energia, né? Enfim, o plano de ação não fica muito bem estabelecido, e aí realmente os resultados acabam não acontecendo. Primeira questão, então, é ter a ideia de prazo, de curto prazo, né? O curto prazo a gente sempre propõe que é de 1 a 2 anos. Então, se você consegue entender que o seu objetivo, a sua meta, ela é realizável dentro de 1 a 2 anos, ela se enquadra como um objetivo, como uma meta de curto prazo. Aí nós temos outros tipos de metas e objetivos que vão se enquadrar como médio prazo, que aí vai de 3 a 5 anos, mais ou menos, né? Então, é um dimensionamento interessante. 3 a 5 anos, uma construção um pouco mais elaborada, perceba? Não é tão rápido. E a perspectiva de longo prazo, que nós estamos falando de 10 ou mais anos. 10 anos, 15 anos ou mais, né? 20 anos à frente. Então, você tem um planejamento realmente muito mais delicado, né? de ser detalhado. Então, você vai naturalmente trabalhar de forma mais macro, e ao longo do tempo você vai dimensionar metas menores para que essas pequenas metas te levem a esses resultados de longo prazo. Então, esse é um ponto importante também, quando a gente fala do planejamento estratégico pessoal. Não é só a ferramenta, não é só o exercício,
precisa ter esse entendimento prévio para que você faça o melhor aproveitamento do fluxo, né, das etapas que a gente propõe. E o terceiro ponto de alinhamento é trabalhar com o conceito de meta SMART. A meta SMART, quando você vai pensar a descrição de uma meta, ela sempre propõe que seja uma meta específica, né, muito bem recortada, muito bem determinada sobre um assunto, sobre uma área da vida, enfim, ela tem um recorte específica, ela é mensurável, porque ao final você consegue medir se alcançou ou não, ela é atingível, está ao seu alcance, do seu esforço, da sua dedicação, é realizável e realizável ou realista, né, ou relevante, ou também o último item aqui, que ela é temporal. Então, ela tem um prazo para acontecer. Você consegue mensurar esse prazo. Então, esses três itens aqui eu trouxe, né, como pilares importantes para a gente ter esse alinhamento, esse conhecimento prévio, esse entendimento prévio, para, a partir de agora, começar a falar sobre o plano estratégico pessoal. E para essa construção, né, para este raciocínio do plano estratégico pessoal, eu organizei em 3 momentos. O primeiro deles é o mapeamento do estado atual, depois o mapeamento do estado desejado, o estado futuro, e o terceiro, que é a construção do plano de ação. E iniciando, eu começo então trazendo algumas ferramentas para essa primeira etapa, que é o mapeamento do estado atual. Para isso, eu proponho, a exemplo do que a gente vê aqui no slide, o primeiro exercício, minha biografia. Esse exercício, aparentemente simples, mas ele é muito revelador. Ele é muito interessante e muitas vezes, ao fazer esse exercício, você mesmo vai se perguntar: como eu nunca parei para pensar sobre essas questões antes? E o mais interessante desse exercício é o despertar de consciência que ele traz sobre a nossa história, sobre a nossa trajetória, sobre quem nós somos, de onde nós viemos, muitas vezes porque somos, pensamos e agimos dessa forma. Alguns fatos, alguns eventos que marcaram a nossa vida de forma positiva ou até mesmo de forma não tão positiva e, me permitam dizer, em alguns casos até traumática, mas que é importante a gente trazer isso à tona para termos essa consciência de onde nós viemos, a história do meu passado, onde nós estamos, a história do meu presente e para onde eu estou indo, que é a história do futuro. Então nós temos a proposta de que você preencha, né, faça esse exercício com muita sinceridade, com muita honestidade, porque é impactante. Quando você para falar sobre si, para pensar sobre si, escrever sobre si, e aí eu convido, faça o exercício, passe pelo processo de fazer a escrita, né, de você relatar sobre a sua história. É muito legal porque você passa a ter um domínio maior sobre essas questões. E muitas vezes, né, só fazendo um paralelo aqui, as pessoas participam de entrevista, de trabalho, alguma situação parecida, e uma das perguntas mais comuns que se faz é: fale um pouco sobre você. E é muito comum as pessoas não saberem o que falar. Esse exercício vai te ajudar muito nesse quesito. Vamos para a nossa segunda ferramenta, que faz parte aqui deste mapeamento do estado atual, que é a roda da vida, que é uma espécie de um assessment, né, um mapeamento. Nós temos aqui diferentes pilares. Não vou detalhar cada pilar desse, até porque no nosso material didático já tem, né, toda a explicação, mas a ideia é que você faça uma autoavaliação dentro desses pilares de 0 a 10. Né? Qual o seu sentimento, qual a sua percepção hoje de realização, de prosperidade, enfim, de como é que você se sente hoje frente a cada um desses pilares. E aí você vai fazer as marcações ao completar a autoavaliação de cada um desses pilares, são os pilares da vida, né? Você vai ligar esses pontinhos.
ao ligar esses pontinhos, você vai perceber que vai construir um gráfico. E é esse gráfico, ele nem sempre vai estar perfeito, né? E é natural que isso aconteça, porque aqui você começa a ter exatamente uma ideia de quais pilares da sua vida você precisa priorizar. Então, aqui neste exemplo que eu coloquei para vocês, né, e é assim, simploriamente um exemplo, né, preenchido ali só para destacar alguns pontos, entre aspas, uma percepção um pouco maior, né, uma avaliação maior, outra menor, exatamente para dar esse tom, né, de pontos de fragilidade e que, no caso, precisam ser priorizados, precisam ser trabalhados. Ó. Fica evidente no gráfico, aqui a gente tem família, desenvolvimento pessoal, social e lazer. Então, são alguns exemplos ali de que, na avaliação, né, feita aqui, são pilares que precisam ser priorizados. Na sequência, o que nós vamos ter? Nós temos a segunda parte. Então, até aqui nós fizemos um mapeamento do estado atual. Então, agora eu já tenho consciência de quem eu sou e de quais áreas da minha vida precisam de uma atenção. Mas, professor, tem um pilar que ele não está com uma nota muito alta, mas não necessariamente eu quero priorizar ele. Tudo bem. Por quê? O entendimento de que os pilares da vida atuam de forma sistêmica. Quando você muitas vezes intervém em um pilar, ele sistematicamente e consequentemente ele impacta outros pilares. Tá? Então, muitas vezes, um pilar está um pouco fragilizado em função de um outro. E essa análise, essa percepção é muito individual. Por isso que a sinceridade, a honestidade, ela é importante. Na segunda parte, então, agora mapeando o meu estado desejado, eu começo a pensar o que eu quero, ou para onde eu quero ir, né? que profissional, que pessoa, ou quais pilares eu vou intervir para melhorar a minha roda da vida, ou melhorar o meu estado atual. Então, nós temos um exemplo aqui de lista de prioridades. Esse é um exercício bem legal de fazer também, porque você vai ter clareza para cada um dos pilares que estão com pontuação menor. Claro que você pode fazer com os 10 pilares, 12 pilares, com todos os pilares. Mas, se você quiser trabalhar, por exemplo, os 3 pilares com menor percepção, né, de pontuação, ok. Neste exemplo que temos aqui no slide, eu trouxe 6 pilares. O primeiro, família, desenvolvimento pessoal, saúde e bem-estar, financeiro, espiritualidade, social e lazer. Os pilares podem se alternar, claro que cada um vai ter a sua percepção e ao avançar nesse processo, né, agora aqui para listar as prioridades, que é exatamente você identificar qual pilar você leva para uma próxima etapa de planejar ações, né, de intervenção, de dar um foco maior. Aqui, o convite é que você, observando aqueles pilares com uma menor percepção de nota, você pare para pensar qual o seu estado atual e o estado desejado para cada um desses pilares. Então, vou dar um exemplo, tá, gente? Isso aqui é exemplo fictício. Família. Pouco tempo dedicado à família. É o estado atual, o sentimento atual desse indivíduo, né, que a gente está simbolicamente aqui ilustrando, ele tem essa sensação de que ele está dedicando o tempo insuficiente à família. E qual que é o estado desejado? Dedicar um tempo de qualidade à família. E então ele precisa se organizar para isso, vai precisar pensar melhor como que ele vai chegar a esse estado desejado. Desenvolvimento pessoal. Tem investido pouco a essa área. Ou seja, não tem estudado, não tem lido, não tem feito curso, tá meio parado. E aí a ideia é o quê? Estado desejado. Olha, investir tempo e recurso para o meu desenvolvimento pessoal. Como é que eu faço isso? São as próximas etapas do projeto. Então, aqui, o exercício é esse. É trazer luz, trazer clareza sobre quais pilares você está mais necessitando de atenção, de cuidado e, naturalmente, um plano de ação.
No próximo slide, o convite aqui, né, é que você faça o exercício da verificação, né, um checklist, se essa meta ela atende aos requisitos SMART ou não. Você vai perceber e vai listar aqui na planilha, né, nos itens, qual é o pilar, qual é a meta. E aí, ao redigir essa meta, ao escrever essa meta, agora você já vai tendo a oportunidade de fazer um check se ela é uma meta mensurável, se ela é específica, se ela é temporal, se ela é relevante, se ela é atingível. Então, você já vai tendo a oportunidade de construir a sua meta dentro dos parâmetros SMART, que a gente fala, que é uma técnica, né, de construção de metas, que vai tendo essa especificação para cada um desses itens. Tá? Então, como exemplo, aqui neste slide que você acompanha comigo, vida social. É um item que, perceba, que está desde a roda da vida, está fragilizado, passou pela lista de prioridades, agora vem para grades e metas e tal. Então, é um item lá que está com fragilidade, vamos dizer assim. Então, ali a ideia é o quê? A meta, dedicar 2 sábados à noite por mês, a cada mês, para encontrar amigos e confraternizar. Então, perceba que é uma meta específica, é uma meta que ela é atingível, é uma meta temporal, tem o prazo, né? A cada mês você tem o ciclo que tem 2 sábados ali para ser verificado, enfim. Então, ela atende aos requisitos SMART. A família, o item 6 ali, por exemplo, que é um que a gente colocou na tela anterior, né? Dedicar 3 domingos por mês para atividades junto com a família. Então, você está especificando, você está descrevendo isso de forma objetiva, está ao seu alcance, vamos dizer assim, né? É atingível, é mensurável, é temporal, enfim. Então, é nesse sentido que você vai pensar cada uma das metas, né, sobre os pilares que você selecionar. Professor, mas eu tenho que fazer de 10, tenho que fazer de 6, tenho que fazer... O ideal é pelo menos 3 pilares. Tá? E é claro, quanto mais pilares, maior o número de ações depois, né, quando você for pensar um plano de ação. Se você trabalha com 3, 4 pilares, pensa em 2, 3 ações para cada pilar. Isso torna-se um plano de ação bem descrito, bem delimitado e fácil de ser gerenciado. Então, esse é o exercício, a ferramenta de grade de metas na verificação SMART. Passado isso, perceba, olha o caminho que a gente percorreu. Fizemos a minha biografia, né, o autoconhecimento, de onde eu venho, né, quem que eu sou hoje. Fizemos o mapeamento do meu estado atual com a roda da vida, identificamos alguns pilares fragilizados, aprofundamos na segunda etapa com a lista de prioridades, né, já fazendo o mapeamento do estado desejado. Fizemos a verificação de metas com os requisitos SMART. Então, nós já temos quais são os pilares e quais são, de forma macro, as metas que nós queremos para cada um dos pilares. E agora avançamos para a construção de um plano de ação. O plano de ação, tipicamente, né, é utilizado em diferentes áreas. Aqui nós enxugamos um pouco e deixamos alguns pilares. O que precisa ser feito, ou seja, qual é a meta que você definiu no exercício anterior, você traz para cá. Agora sim, como você vai fazer para atingir essa meta? O que é muito importante é o como. O quando, você já tem uma ideia, porque você já fez o exercício SMART. Depois, você tem que recursos, né, você vai precisar para realizar, né? Então, quanto você precisa, ou o que você precisa necessariamente investir ou executar. E o cheque, que é a forma de verificação. Como você vai saber se chegou a esse resultado. E aí, para exemplificar, aqui também, mais uma vez, reforço, é um exercício fictício, só para ilustrar, para que você tenha uma referência para fazer o seu plano de ação. Eu trouxe ali alguns itens
o que fazer, né? Poupar R$ 5.400. Como? Controlando meu orçamento pessoal. Poderia descrever mais? Claro, é super bem-vindo. Aqui é um exemplo rápido, né, de como fazer, mas você pode detalhar mais, e deve, inclusive. Quando? No prazo de 18 meses. Quanto? Economizando R$ 300 por mês. E o cheque? O extrato bancário, né? Então, é um exemplo de como você vai ter toda a métrica para controlar e, ao final, não ter a frustração ou falar não deu certo, e você tem clareza do que está acontecendo. Segundo ponto, viajar com a família para Fernando de Noronha. Olha que viagem bacana, né? Controlando o orçamento familiar até janeiro de um determinado ano. Eu não coloquei o ano aqui, porque, né, você pode definir o ano no seu planejamento. Economizando R$ 500 durante 24 meses, pensando aí num pacote de viagem. E como é que é o cheque? Como é que você sabe se alcançou ou não? Ou estando lá com a família, ou tendo o comprovante de compra de um pacote de viagem. Então, só para ilustrar para vocês, para construir o plano de ação, que é importante nessa ideia, né, de planejamento estratégico pessoal. Que você define os seus objetivos, que é o que você quer. Você define suas metas, que é quando e como elas vão acontecer. Preste atenção nisso. O objetivo tem muita relação com o sonho, com o desejo, o que eu quero. A meta, ela tem a ver com quando acontece e como acontece. Então, objetivos e metas compiladas aqui em um plano de ação que vai te trazer total clareza, segurança, foco, senso de responsabilidade nessa tomada de decisão e tudo mais. Beleza? E a gente avança agora para um último exercício, que é o Mural dos Sonhos. O Mural dos Sonhos, pessoal, eu gosto muito dessa ideia, dessa ferramenta aqui. Por quê? Porque vai dar tangibilidade, ou vai trazer uma ideia visual de tudo que você pensou. Então, seja a viagem que você planejou, a questão da dedicação com a família, a espiritualidade, independente do pilar que você está focando, que você está trabalhando, você está se dedicando, desenvolvimento pessoal, por exemplo, né, dentro da ideia aqui do curso superior, independente, você faz esse exercício, você coleta, né, uma foto, seja na internet ou de um recorte de jornal, de revista, mas uma foto, uma imagem que represente este sonho, este objetivo, esta meta que você tem. E aí, claro, você vai preencher ali alguns itens, né? Qual é o pilar, qual é a meta, qual é o prazo que vai acontecer. Então você tem um quadro dos sonhos muito legal, visual, ou seja, muito aquilo que representa, né, o teu plano de ação, só que agora meio que visual, né, bem materializável. E qual que é a sacada, qual que é a ideia deste exercício? É que este cartaz dos sonhos, abre aspas, tá? Abre parênteses. Ele pode ser feito num formulário, pode ser feito numa folha de papel, pode ser feito realmente formatado, pode ser só colado, pode ser desenhado, faz da forma que você se sentir melhor e confortável. Não existe um padrão. O importante é que você se conecte visualmente com os seus objetivos, com os seus sonhos e com as suas metas. E este cartaz dos sonhos, a gente recomenda que você coloque no lugar visível. Na porta do quarto, do guarda-roupa, no seu mural de trabalho, na sua agenda, no lugar que está sempre passando, que você está sempre passando por aquele espaço ou por aquele lugar e que você vai se conectar visualmente com seus objetivos. Isso, inconscientemente, vai te manter sempre ligado, conectado ao que você definiu como projeto de vida, como um planejamento estratégico pessoal. Por isso que eu reforço sempre, né, que essa ideia de autoconhecimento para a construção do projeto de vida, a ideia de autorresponsabilidade, porque você precisa tomar decisão sobre o que você quer fazer, sobre o que você quer conquistar, sobre o profissional, sobre a carreira, sobre a pessoa, sobre todos os pilares da vida, né, que a gente precisa administrar. E a autodisciplina, que é tão importante, porque de nada adianta você fazer
todo esse percurso, montar seu plano de ação, chegar inclusive na etapa do mural dos sonhos, bonito, bem feitinho, vamos dizer assim, e colocar na gaveta e não lembrar mais. Então, o que acontece? A autodisciplina é a gente sempre retomar o processo, olhar para ele, analisar de forma crítica, olha, está dando certo, não está dando certo, se está dando certo, ok, continuamos, se não está dando certo, você ter a flexibilidade, a humildade de reconhecer, adaptar sua estratégia, não abandonar o objetivo ou a meta, mas sim mudar a estratégia. Essa é a recomendação que eu digo. E sempre estar conectado mentalmente, visualmente, né, de coração, sempre conectado com o seu processo, com o seu plano estratégico pessoal. Para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, pessoal, eu quero trazer uma rápida definição sobre engajamento e propósito, que tem relação direta com o que a gente está conversando. O engajamento é essa ideia de esforço, de empenho dedicado à realização de um objetivo. Isso é engajamento. Uma pessoa engajada é aquela pessoa empenhada, dedicada, que tem clareza de um objetivo e trabalha duro, né, para acontecer. E o propósito é o senso de direcionamento e intencionalidade na vida e na carreira. Então, você ter clareza de propósito é você saber o que você quer, que direção que você está seguindo, que profissional que você quer se tornar, que vida que você quer construir, né, em todas as áreas, na família, na saúde, na questão pessoal, profissional, enfim. Então, você ter engajamento e ter propósito, ter clareza de propósito é muito importante para todo esse processo. Que você realmente esteja conectado com a ideia do seu plano estratégico pessoal. E o que você faz hoje determina quem você será amanhã. Portanto, planeje, organize, haja e, principalmente, controle os seus resultados. Dessa forma, eu encerro o nosso vídeo. Desejo a você muito sucesso, muita prosperidade. Espero que a construção, né, do raciocínio que nós desenvolvemos ao longo deste vídeo tenha ajudado você a compreender, a entender e, principalmente, a construir o seu plano estratégico pessoal. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.